pessoal, amantes de cães e gatos. Eu sou Juliana Trigo, sou médica veterinária da Ouro Fino Pet e hoje mais um Ouro Fino Pet Incast para trazer informações sobre várias situações reais do dia a dia com o seu pet e outros assuntos muito importantes para a saúde e bem-estar deles. E nós estamos na nossa série sobre mobilidade, conversando conosco a doutora Miriam Caramico, que é uma médica veterinária também, especialista em fisioterapia. Seja bem-vinda, doutora Miriam. Olá, doutora Juliana. Obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e participando desse projeto sobre mobilidade que é tão importante para a vida dos nossos filhos de patas. Aí, parabéns para a Ouro Fino pelo projeto e obrigado por terem lembrado da fisioterapia e de mim. Mas com certeza, a gente não esquece de você, doutora. Isso é um prazer tê-la conosco. Muito bem, então, como você mesmo comentou no nosso último programa, né, as pessoas elas estão curiosas, né? Falou de mobilidade, é um assunto que traz curiosidades, né? E aí... Eu adoro falar. Exato, é um assunto interessante e muito importante, né? Então, assim, o que chegou pra gente foi sobre a hérnia de disco. A pessoa pergunta o seguinte: o que a hérnia de disco pode trazer de problemas para o meu cão? Gente, é um assunto bastante longo, né? A gente não tem muito tempo aqui para explicar tudo. Mas, para resumir, assim, realmente acomete muito mais cães do que gatos, tá? Gatos raramente têm hérnia de disco, normalmente eles ficam paralisados por outros problemas. E nos cães a gente pode observar desde dor somente até a paralisia completa dos 4 membros ou a paralisia de uma maneira que não sinta mais as patas e realmente fique paralítico, né? Então é uma patologia que preocupa e aflige os tutores, mas que graças a Deus tem muitos recursos hoje em dia. Então a hérnia ela é complicada como patologia porque o que ela é uma ruptura, né, do anel que segura o disco intervertebral lá no lugar, que é o que dá a mobilidade para a coluna, e ele pode gerar um trauma na medula, levando a dor, a dificuldade de locomoção. Eles podem começar a arrastar as patas. Então uma dica importante para o tutor é ver um animal que começa a ter dificuldade para sentar e levantar, um animal que está caminhando e parece que tropeça nas próprias patas. Se vocês acham que ele está andando esquisito, observem as unhas dos seus pets, né, dos cães. Vê se o desgaste da unha, de repente, é maior do lado interno, né, medial, do que o lateral, do que a parte de fora dos dedinhos, porque ele pode estar pisando torto, e isso pode ser um problema de coluna, de hérnia. E até realmente não conseguir levantar mais, né? Existem algumas hérnias que são super agudas, inclusive, né? Que muitas vezes o animal está em casa, está brincando, aí pula do sofá, ou pior, que infelizmente é uma coisa que acaba acontecendo e eu fico chateada porque não é culpa dos outros profissionais, mas o animal vai para um banho e tosa e volta paralisado, estava na creche e paralisa na creche, porque assim, ele já teria algum desgaste desse anel fibroso que segura o anel, e brincando, pulando, ele pode romper e dar hérnia em qualquer momento. Não significa que aconteceu alguma coisa, né, no banho-tosa ou na creche ou no hotel onde ele estava. Infelizmente, acaba acontecendo isso. E aí ele fica paralisado da noite pro dia, né? Ele, em horas, já aconteceu de uma tutora me mandar uma mensagem de manhã, era um Dash Hound, né? Aqueles salsichinhas, como a gente falou nos outros podcasts, tem algumas raças que têm mais predisposição à hérnia, então esses que tem a coluna mais alongada, então Dash, Pug, Bulldog, Lhasa, Shih Tzu tem uma predisposição maior. E esse era um Dash, um salsichinha. De manhã ela me mandou uma mensagem que ele estava esquisito, andando travado, com dor. E eu falei para ela, olha, só pelo vídeo eu não consigo diagnosticar, mas provavelmente é um problema de coluna. No dia, era um dia que estava chovendo muito em São Paulo, não tinha como levar, eu também estava sem agenda, aí eu pedi para ela procurar uma acupunturista, amiga, para o controle da dor. Mas depois de 2 horas ela já me mandou um vídeo com ele paralisado. Olha. Então, às vezes assusta, né, muito o tutor. E nos assusta também, né? Com certeza. E realmente é muito interessante esse assunto que você tocou,
Doutora Miriam, porque pode ser até comum esses casos em que o animal ele vai para o banho-tosa, ou ele vai para uma creche, são pessoas de confiança, aquele tutor confia, esse animal muitas das vezes ele vai para esse pet shop, para essa creche há anos, e aí acontece essa situação da hérnia de disco, que pode ser agudo, e fica uma situação complicada, né? Porque o tutor, ele imediatamente ele pode associar com algo que fizeram pro seu animal, né? Ou que bateram, ou que deixaram cair da mesa do banho na hora que estava tosando, né? Ou, sei lá, um acidente lá na creche. Nisso, né? Isso. E muitas das vezes não, né? Aliás, na grande maioria das vezes não. Realmente é algo que iria acontecer ou na creche, ou no banho-tosa, ou até em casa, né, Miriam? Sim. Mas é uma questão de momento, né? É azar, na verdade, da pessoa que estava com o animal quando dele quando não é dele. Mas é isso que eu queria deixar só claro, que muitas vezes realmente não aconteceu nada, né, no lugar. A gente tem que se preocupar com isso. Exato, muito interessante esse assunto, realmente. A gente tem que procurar realmente averiguar, né? E não de imediato já, como que eu diria, pensando tudo de ruim, daquele serviço que você... Incriminando, exato, é bem isso aí. E para esse caso de hérnia de disco, precisa fazer cirurgia, doutora Miriam? Aí depende do grau, né? Como eu falei, existem vários graus, o mais seria o mais simples, né? O grau 1 é quando há somente dor, depois começa a vir a ataxia, que é a falta de equilíbrio, quando eles cruzam as patas, tem dificuldade de se equilibrar e ficar de pé, até parar de andar. Quando a gente tem um grau 1, 2, que ele só tá com... Só não, né, coitado? Mas que ele tá com dor ou com ataxia, a gente, graças a Deus, consegue controlar e melhorar esse quadro com a reabilitação. Né? Quando eu digo reabilitação, é que muitas vezes a gente faz fisioacupuntura e ozônio, e com medicações para controle de dor, né? Uso de anti-inflamatório, analgésicos, e posteriormente os suplementos, aí, os condroprotetores. Agora, quando a gente já tem um quadro mais grave, quando realmente o animal paralisa, a indicação por estudos e por literatura, o animal paralisou. O ideal é levar ao médico veterinário, fazer uma ressonância magnética ou uma tomografia para localizar exatamente onde é o ponto e sim submeter à cirurgia. Tem casos que se recuperam só com reabilitação, tem pacientes que às vezes são muito idosos ou tem outras complicações que não podem nem fazer esses exames, né, porque eles têm que ser anestesiados e tudo. Então ainda existe solução para eles, a gente consegue reabilitar sem a cirurgia em alguns casos. Mas a indicação, o ideal, né, a gente fala assim, o tratamento ouro, seria correr com ele para fazer esse exame e partir para a cirurgia sim. Agora, quando a gente ainda tem um caso mais grave, porque às vezes em 24 horas eles perdem a sensibilidade dos membros, né, o que a gente fala de perda de dor profunda, né, é um termo complicado, assim, porque não é uma dor muito grave, é uma sensibilidade que a gente faz um teste pinçando o osso dos animais e eles realmente não sentem. Eles não reagem na hora que pinça, né? Então quando eles não reagem, quando eles não têm dor, aí tem que se operar rapidamente para a gente tentar recuperar depois também fazendo a reabilitação. Mas em todos os casos, fazendo a cirurgia ou não, tem que se fazer reabilitação, fisioterapia, porque eles perdem massa muscular muito rápido, né? Então, o tratamento ouro para a indicação de cirurgia paralisou a cirurgia. Se ele ainda não paralisou, a gente consegue recuperar só com a reabilitação. Entendi. Então, a cirurgia é de acordo com a intensidade do caso, né? E engraçado que realmente a gente está conversando sobre esse assunto, eu me recordei de uma amiga que tem, né, que apresentou hérnia de disco e foi muito agudo mesmo. Era uma colega de trabalho, uma companheira de trabalho e, na verdade, no outro dia, quando ela acordou, ela não conseguia levantar da cama. E depois diagnosticou que realmente ela estava com hérnia de disco. Então, olha só, né, e é muito igual com os animais, né, doutora Miriam? Sim, é rápido, né? É rápido, é agudo. E é o que eu me lembre, né, ela não teve a necessidade da cirurgia, mas ela fez esse tratamento
que você está comentando sobre analgesias, anti-inflamatórios e fez fisioterapia também, que é importante. Conservador, né, que a gente chama. E nesses casos muito graves, por exemplo, quando perde a sensibilidade quando você pinça, né, aquele osso do animalzinho, ele não reage, ou seja, é um caso grave. Como costuma ser a recuperação desses pets? Eles podem voltar a andar normalmente, doutora Miriam? Podem, existe uma chance sim. Falo, né, graças a Deus eu sou formada, a gente fala que não fala mais há quanto tempo é formada, né? Mas a gente para com essa informação. Mas como eu tenho 20 anos mais de formada, eu vejo a evolução da medicina veterinária e fico muito feliz, né? Porque antigamente o animal fraturava a coluna, tinha lesão de medula, ou por hérnia ou por fratura, muitas vezes os veterinários indicavam a eutanásia. Exato, eu sou dessa época também. A gente tem muito recurso, né? Então, acho que a primeira coisa, quando ele realmente perde a dor, é procurar a cirurgia, porque a gente tem que tirar a causa, né, do que está fazendo essa compressão, do que está levando a essa lesão, e depois começar com a reabilitação. E aí sim buscar uso de medicamentos, a terapia conservativa e regeneradora, né, com fisioacupuntura, ozônio, quiropraxia, principalmente a fisioterapia nos casos de animais paralisados, porque a gente tem que fazer muito exercício, porque a gente consegue exercitar a memória deles, né? A gente chama de neuroplasticidade, neuromodulação, que é similar ao que acontece, por exemplo, com uma pessoa que teve um AVC e fica paralisada de um lado, né? Essa pessoa perde a mobilidade de um lado e ela vai para o fisioterapeuta, para o fisiatra, e aí eles ficam fazendo exercício, eles imobilizam o lado que está bom e eles começam só a trabalhar o lado que está ruim, que está paralisado, que é para os neurônios ali se reorganizarem e formarem uma nova via e conseguir voltar a andar. E a gente tem conseguido um sucesso relativamente grande com esses pacientes que perdem essa sensibilidade fazendo a fisio. Que coisa boa! Até o meu mestrado foi com esses animais, e eram animais que não puderam se submeter a uma cirurgia por diversas causas, né, ou por fator econômico, ou por questão do animal mesmo. E assim, eu atendi, foram 20 pacientes que eu acompanhei durante 2 anos, e deles 60% voltaram a andar. Muitas vezes, é claro, não voltam a andar corretamente, né? Não saltam mais e tudo, mas eles são independentes, né? Que é isso que eu acho que eu falei no primeiro dia que a gente estava conversando, que acho que é importante a gente tratar da mobilidade, porque a gente melhora a qualidade de vida do tutor. Então, o nosso paciente sendo independente, não tendo mais dor, o tutor também deixa de sofrer, né? E facilita a vida, porque a gente, olha, eu tenho empatia, assim, eu me coloco no lugar de uma pessoa que tem um Rottweiler, um São Bernardo, um labrador paralisado, não é fácil, sabe? Carregar um animal desse tamanho, ajudá-lo a fazer, porque muitas vezes eles perdem a função de defecar, urinar, acabam fazendo neles mesmos, ou você tem que fazer massagem porque eles retêm a urina, então é um manejo bastante complicado. E a gente voltar à mobilidade, mesmo que não seja perfeita neles, ajuda muito, né, a qualidade de vida deles e do tutor também. Com certeza. Imagina, né, quando a gente pensa nesses animais mais pesados, né, entre aspas, um labrador que você tem que, sei lá, 2, 3 vezes por dia, pelo menos levantá-lo, levá-lo para defecar, mudar de decúbito, realmente é muito sofrido para o tutor, realmente. Pode ser algo que tire de verdade a qualidade de vida desse tutor, né, Miriam? Sim. E porque muitas vezes a pessoa também já tem alguma dificuldade de mobilidade, ou são pessoas idosas. Exato. Então é complicado a mobilidade. E acho que por último recurso, hoje em dia existem as cadeirinhas de roda, né, que o pessoal usa bastante. Assim, tem muito fisiatra, o fisioterapeuta que não é a favor, eu sou a favor se for para auxiliar. O carrinho, gente, ele não pode ser utilizado para... Tem muita gente que tem isso na cabeça, meu cachorro paralisou, eu vou comprar um carrinho para ele, e ele vai viver no carrinho como se fosse um ser humano cadeirante. Cadeirante não, né? Um ser humano cadeirante. A gente está com um ciclo de palestras de um projeto que chama Cão Deirante, eu fiquei com o Cão Deirante na cabeça. Tem sentido.
Porque o animal, ele não senta, né? Na verdade, ele vai ter uma carrocinha para carregar. E aí isso pode, com o tempo, se ele ficar muito tempo, levar uma lesão na cervical, nos ombros. Então, o carrinho, ele serve para ajudar a gente a fazer exercícios, porque a gente tem que fazer um exercício de mobilidade com as patas, para ajudar ele a ter qualidade de vida, poder passear, ter uma vida social, porque os animais têm vida social também, né? Levar na rua, levar num parque, isso acho que é importante. Mas um recado, acho que é importante para os tutores, é assim, o que a gente recomenda é que esses pets, tanto o cão quanto o gato, fiquem numa cadeirinha de roda no máximo 2 horas por dia. De preferência, fracionar essas 2 horas em 20 minutos, 30 minutos. Porque se for pensar, gente, um animal, ele dorme praticamente o dia inteiro, né? Se ele estiver nessa cadeirinha, ele não consegue dormir. Então você estressa ele não consegue sentar, ele não consegue deitar. Então não é o normal. O que a gente pensaria que aliviaria o estresse dele, na verdade, pioraria, né? Então é legal, sim, para passeio, para fazer um exercício. Às vezes a gente passa uns exercícios para o tutor, principalmente quando é uma paralisia de membro posterior, pélvico, né, que é o mais comum. A gente passa para eles fazerem um treino de marcha, que é imitar como se eles estivessem caminhando. Então, se é um animal pesado, a cadeirinha, o carrinho ajuda muito, né, porque ele fica na posição e o tutor consegue fazer o movimento. Mas terminou o exercício, a gente recomenda tirar da cadeirinha. E outra coisa que é importante, eu sei que tem muita gente que quer ajudar, né, e as pessoas acabam fabricando uns carrinhos de PVC, de outros materiais, mas é importante, gente, fazer a medida do seu pet, tá? Porque existe a biomecânica, então a posição onde esse pet vai ficar no carrinho. Então, você emprestar um carrinho, mas o meu é Shih Tzu também. Tá bom, mas o meu Shih Tzu tinha 13 centímetros de altura, o seu tem 9, né? Então, a gente acaba, às vezes, causando outras lesões usando um carrinho inadequado. Então, existem algumas empresas que têm bastante experiência nisso, elas são um pouco mais caras, mas elas têm uns projetos de auxílio nas ONGs e tudo. Ou, se for fazer, realmente, pelo menos pegar um gabarito aí de quais são as medidas que tem que ser feitas desse pet para poder se montar um carrinho. Então, acho que a eutanásia hoje, graças a Deus, é a última das opções. Excelente, que boa notícia. Tem muito recurso, né? Eu fico muito feliz, porque assim, como eu falei, a gente consegue hoje ainda na nossa rotina de 40, uma estimativa baixa, 40% dos pacientes sem dor profunda se recuperam. Os que têm dor profunda, 80%, 90% se recuperam com a fisioterapia. Nossa, que coisa boa. E os que não conseguem, infelizmente, a gente consegue muito controlar a dor, né? Também, é claro, com o auxílio dos suplementos, que nos ajudam muito a mobilidade desses pets, né? Como principalmente o colágeno, né? O Active ajuda muito nesses pets. E aí, colocar para passear, para ter uma vida com carrinho. E em casa a gente bola outras coisas, tem o saco de arrasto e outras coisas que eles vivem, principalmente se é um pet pequeno, gente, você nem vê que o cachorro é paralisado, porque ele sai correndo do mesmo jeito, se ele não tem dor. Eles ficam felizes da vida, porque eles não têm esse pesar que a gente tem, né? Eu acho que o ser humano tem essa coisa da estética, da vaidade, ou de o que os outros vão falar, vão pensar, eu não vou mais conseguir andar, não vou mais conseguir dirigir. Tem o psicológico, né? Vamos dizer assim. Psicológico. Eles não têm isso. Se eles não têm dor, eles não estão nem aí, tudo né? bem. Eles não têm dom do outro, assim, nesse sentido, né? Sim. A gente fica, né? A gente vê que o tutor, mesmo vendo que o pet não vai voltar a andar, ele fica um pouco condoído de ver ele se arrastando nos primeiros meses. Mas depois você explica, fala, olha como ele tá feliz, ele tá comendo, ele tá brincando, ele não tem dor, né? E aí as pessoas realmente se acomodam, se acostumam e vê que estão dando o melhor de qualidade de vida para eles. Mas é claro que tem que sempre suplementar e fazer as terapias aí para ele não ter mais lesões. Muito interessante. A doutora Miriam comentou sobre o Active, pessoal. O Active é um suplemento, ele é a base de colágeno não desnaturado tipo 2, o C2, nós temos em linha, né, na nossa linha de produtos, e se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao Active, fiquem à vontade e podem enviar, inclusive através das nossas redes sociais, ok? E, nossa, adorei esse bate-papo de hoje também.
Sim, achei muito legal, principalmente com relação às cadeirinhas dos cães, né? Que é importante que esses animais eles sejam levados para uma empresa especializada, né, Miriam, que faz, que está, assim, que é expertise, digamos assim, na fabricação dessas cadeirinhas, né? Não adianta uma pessoa, de repente, olhar e falar assim, eu mesma vou fazer a cadeirinha para esse cão. Não é legal, né? Ela pode realmente colocar uma cadeirinha errada e trazer mais problemas do que ajudar, né? Sim, com certeza. Acaba causando outras lesões, né? Outras lesões. Então, uma vez, vou contar só um último casinho, eu atendi uma bulldog que ela não ia voltar a andar, infelizmente ela teve uma lesão gravíssima, ela fez físio, a gente tentou e ela não reabilitou, mas os tutores já estavam bem tranquilos, assim, e ela amava a bolinha. Aí um dia ela me manda um vídeo, gente, era uma bulldog francesa. Eles levaram no parque e arremessou uma bolinha. Essa cachorra saiu correndo com um carrinho, mas ela saiu correndo por cima do tronco da árvore, por cima dos outros cachorros. Falei, gente, pelo amor de Deus, toma cuidado que ela vai se arrebentar com esse carrinho. Porque ela saiu que nem uma doida, atropelando tudo, sabe? Aí, não, peraí, vai ter que ser devagar, não é bem assim o carrinho. Sim, mas ela estava feliz da vida, correndo ali. Passou por cima da perna do outro cachorro, coitado. Para eles é o que a gente está comentando, né? Não tem um fator psicológico. Tá tudo bem, eu vou correr atrás da bolinha e tá ótimo. É o tutor que tem que tomar cuidado. Exato. Ela nem sabia que ela tinha um carrinho atrás dela. Ela nem percebeu. Muito legal. Muito bem. Doutora Miriam, eu gostaria de te agradecer novamente, né? Todos esses programas que você participou conosco, né, da nossa série Mobilidade, trouxe muita informação, a gente aprendeu bastante e deixe-nos, na verdade, os seus contatos para as pessoas te procurarem, né, e aí as pessoas vão buscar saber mais sobre a fisioterapia, até saber mais um pouco sobre essa questão das cadeirinhas, né, como usar, quando é necessário. Então, deixe-nos seus contatos. Claro, muito obrigada, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no WhatsApp. Meu número é 11 99 591 1206. A empresa que eu trabalho é a Physiocare Pet. O Instagram é physiocarepet, né? @physiocarepet. E tem o nosso site também, que é o physiocarepet.com.br. A gente tem 22 unidades aí para atender vocês pelo Brasil inteiro. E se não tiver na região, a gente procura indicar alguém, né? Eu conheço vários profissionais, coordeno curso também, então a gente consegue indicar veterinários, acho que no Brasil todo, para quem precisar. E um recado muito importante, sim, gente, é importante, né? A gente, como eu disse anteriormente, o melhor tratamento é um diagnóstico perfeito, então não deixem de consultar os médicos veterinários de vocês. Se precisarem de especialistas, né? Busquem. Eu acho que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem também o hospital público. Quem não tem condições consegue ter esse recurso aí. Tem os veterinários ótimos no hospital público que podem ajudar também, mas não deixem de procurar o profissional para poder resolver o problema do seu pet, tá? Porque às vezes parece ser uma coisa simples, né, de mobilidade, ele só tá mancando um pouquinho, na verdade se agravar no futuro. Então a gente consegue, como eu disse, não só dos paralisados que hoje em dia não são mais sacrificados, mas hoje em dia com recursos que a gente tem dos suplementos, dos medicamentos, né, com indústrias como Orofino, que ajuda bastante. Eu costumo brincar, eu falo que o Orofino cresceu comigo, né, porque eu me formei, o Orofino estava sendo fundada e assim, eu sempre acompanho os lançamentos e acho que eles sempre buscam o melhor mesmo, né, e as novidades e o que está acontecendo. Então, mobilidade, como eles estão ficando mais velhos, aparece mais, então é importante a gente ter esses suplementos aí, e as terapias complementares que estão cada vez mais desenvolvidas, né, a fisioterapia, a acupuntura, ozônio, quiropraxia. Hoje em dia existe até prótese para cães, né, em casos de ortopedia, então eu acho que, graças a Deus, a medicina avançou bastante e a gente consegue dar melhor qualidade de vida para os nossos filhos de 4 patas aí. Mais uma vez, parabenizar vocês pelo projeto, que é muito legal, é muito importante instruir os proprietários, né, os tutores, e eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada, doutora Miriam, e sempre muito bom ter a sua participação e concordo plenamente, né, as pessoas elas têm que buscar os especialistas, a medicina veterinária
tá aí, pessoal, cada vez mais avançada, cada vez mais temos os especialistas, um para cada área, né, Miriam? Então, assim, é interessante que vocês busquem, né, o auxílio, a consulta veterinária, porque é necessário, né? Eu costumo brincar o seguinte, não tentem adivinhar o que seu pet tem, leva para um profissional, né? Porque aí as chances de dar certo são muito maiores do que ficar apostando em tratamento que o vizinho comentou, o colega falou. Não, leva para quem realmente pode resolver o problema do seu pet, né? E nossas redes sociais, nossas redes sociais trazem muitas informações interessantes também para vocês. Fala sobre raça, fala sobre bem-estar e saúde dos filhos de patas. Então, quais são os endereços, tanto do Instagram, Facebook, TikTok, @ourofinopet. Estejam com a gente e também através das nossas redes sociais vocês podem esclarecer dúvidas, o que vocês precisarem, nós estaremos à disposição. Ok, queridos ouvintes? Então, um abraço a todos e até o nosso próximo programa.